Ovo? Meu Deus do céu. Que é isso, né? Então vamos de novo, né? Estamos no ar? Tá no ar, tá no ar. Então vamos de novo. Ó, a Helenita entrando. Ó, então estamos no ar. Que beleza. Deu um probleminha aí, tivemos que dar um restart aí, porque sabe como é que é, né? Acabei botando até filtro, sem ver o que estava acontecendo. Olha aí, o nosso querido já chegou. Ó, Denis, bom dia, Denis. Que honra. Que honra. E aí, Opa, Fabrício? e aí, como é que tá? Tudo bom, Zé? Pô, deu um tilt aqui, parou tudo, acabei botando filtro, não vi o que estava acontecendo, a minha imagem estava travada. E aí a minha esposa falando, tu botou um filtro, tá? Mas eu não sei o que está acontecendo. E aí, pô, o pessoal tá rindo, eu, bom, Cara, o filtro ficou muito engraçado, cara. que loucura, né, meu? Então tá, no final a gente começou aqui, aí, bom dia, Denis. E aí a nossa família aumentou de ontem para hoje. E aí, Marcelo, o Luiz Otávio entrando, o Luiz Otávio está lá de Portugal nos assistindo. Opa, que legal. Compramos uma cadelinha Rottweiler de 41 dias. Tá aqui. Olha aí. Tá? De vez em quando ela se tremeu, a câmera já sabe que é ela que tá mexendo no tripé, tá, pessoal? Ela tá aqui agora. Tá bom. Tá deixando um presente ali, em tudo que é lugar do tapete, mas vamos nessa. Beleza, pessoal. Ó, Porto Alegre, 18 de julho de 2020, 18 graus num céu limpo na capital dos gaúchos. Começamos a semana com 1 grau, vamos terminar a semana com 28. Sobrevivemos e não habitamos esse lugar. Nelly chegando também, minha querida Irene, minha querida sogrinha lá do Ceará também está nos assistindo. Então, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que já esteve aqui outra vez. Bom dia, Isa. Além de atleta de trampolim acrobático, treinador da seleção brasileira, hábito internacional, mas não tem nada a ver com o que a gente vai falar. Porque fora isso, ele é doutor em mestre em pneumologia, professor de educação física e fisioterapeuta, com especialização em fisioterapia respiratória e esportiva, pesquisador do Serviço de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa, professor do curso de fisioterapia da Unilassalle de Canoas. Fabrício Farias da Fontoura. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Bom dia, Zeca. Tudo bem, tudo certinho. Sobrevivendo aí essa mudança de temperatura que a gente é exposto todo ano, né, cara? A gente sobrevive aqui. É um teste É, para a é saúde um teste, impressionante, né? é uma bela amostra para uma pesquisa pneumológica, né? Oh, com certeza, com certeza. É. Fabrício, estamos fechando 150 dias de Covid, né? Então, assim, ó, antes de a gente fazer um balanço do que aconteceu e que eu gostaria que tu me desse, pelo teu feeling de pesquisador, para onde a gente vai nessa história toda, eu queria que tu nos contasse os cuidados básicos que a gente precisa ter para encarar essa pandemia. Então, eles continuam praticamente os mesmos cuidados, né? Então, nesses 150 dias de evolução, de conhecimento da doença, o que a gente conseguiu observar é que ela é diferente em vários locais, né? Tanto a disseminação, isso aí envolve vários aspectos sociais, culturais, né? De plano de ação governamental e educacional das próprias pessoas. E as condições financeiras que as pessoas têm também para poder lidar com isso. Então a gente não pode esquecer que a gente vive num país que é muito desigual a condição financeira das pessoas. Então por isso que é
muito difícil controlar, ter um controle como se tem em outros países desenvolvidos, onde essa diferença não é tão grande. Então, a partir daí, não dá para Uhum. ter um comparativo, comparar o Brasil com outros países. Né? Pode comparar com outros países que têm a mesma classificação de desenvolvimento. Né? Então, o que está acontecendo semelhante. Né? A gente sabe aqui que o Brasil, por ser um país tão continental, a distribuição da doença foi diferente. Né? Ela não foi homogênea em todo o país. Agora, no sul aqui do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente está sofrendo o impacto forte da doença agora. Nós estamos chegando agora no auge do nosso inverno, né, no auge da doença. Essa doença vai ficar mais tempo, infelizmente, com a gente, né? Porque Já não era tem esperado, né, nem. Fabrício? Em Já, função da exatamente, temperatura, né? exatamente. Era esperado em função da temperatura. Todos, todo ano a gente sofre o impacto do inverno nos nossos hospitais, né? Com aumento de internação, a taxa de ocupação de leitos naturalmente. Então, com o Covid, obviamente, ia acontecer o que está acontecendo agora. Né? A gente sabe que tem o problema da transmissão da doença, que ela é muito fácil de ser transmitida. Só que quase todos os estudos mostram que essa transmissão ela é em cluster, assim, é em regiões, em grupos, né? E nesse sentido teria que ter um controle um pouco maior de testagem para poder separar Uhum. esses clusters e isolar esses clusters e tratar isoladamente, porque daí você não precisa fazer um efeito maciço, tipo lockdown, para tudo. Não, você pode trabalhar por regiões e aquelas regiões fazem. E as outras continuam o desenvolvimento. Porque a gente sabe do impacto econômico, né, na saúde mental das pessoas, no bem-estar de todos os empresários, as pessoas que estão sofrendo muito na pele isso, né? E os funcionários, obviamente, também. Então, Sim, aproveitando isso que tu falasse agora, eu tenho uma dúvida e eu vou passar para ti essa dúvida, que é a seguinte. Tu acha que se não tivesse feito um lockdown no início, a gente não teria controlado melhor? Eu te pergunto isso porque, assim, ó, a impressão que me dá é que o brasileiro não levou muito a sério isso, entende? Sabe aquela história, na minha família não vai acontecer? uhum, Sabe aquele negócio? Comigo não vai acontecer porque não sei, porque não vai acontecer. Isso aí é balela. Então, assim, ó, porque eu via muita gente caminhando na rua sem máscara, eu via muita gente na orla do Guaíba de férias, sim. num período de pandemia, né? Então, assim, ó, se, como foram tomadas medidas brandas ao longo tempo, e na esperança que a coisa se acalmasse naturalmente, a gente só retardou um confinamento mais agressivo. Porque, assim, ó, igual o mercado consumidor diminuiu, os serviços que, em termos na economia, também diminuiu bastante, que é o que mais gera emprego no Brasil. Então, assim, ó, em vez de fazerem um confinamento mais agressivo, ó, para tudo e vamos agora. Porque foram fazendo medidas, sabe, pequenas medidas, e aí tu não estancou, sabe? Eu não sei. Em termos de pesquisa, que tu é o cara nessa área, o que tu acha? Esquece agora a parte econômica, a economia. Vamos falar O, só de ciência. o que aconteceu aqui foi um tratamento inicial muito bom, inicialmente. Até hoje nós achamos que foi precoce demais as medidas tomadas lá no início, porque não tinha, o vírus não estava circulando com grande força aqui. Então não, Sim. possivelmente não precisava ter fechado aquele momento, né? Mas a gente sabe que a gente também não tem ideia que se aquele efeito inicial foi o que segurou muito ou achatou a curva, né? Aquele momento inicial que realmente que a cidade parou, né? Aquilo lá tem um efeito com certeza benéfico. Só que o que aconteceu depois daquilo? Não teve o número de internação e número de casos esperados que tivesse. Então, nós Uhum. preparamos a rede hospitalar, foi preparada,
foi fechado várias áreas de vários hospitais para receber os pacientes. E eles não vieram. Não tinha, não vinha. E aí ficou Sim, eu uma, lembro que tu falaste que duas, a Santa Casa estava vazia. isso, um, dois, três pacientes. Cara, para fechar uma área inteira de um hospital inteiro para isso não tem sentido. Então se criou uma ideia, então aqui não vai acontecer. Da mesma forma como está acontecendo em Manaus, em Belém, no Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Aqui não vai acontecer, e aí se perdeu a fé do que a doença poderia estar no desfecho que está hoje. Então as pessoas afrouxaram as medidas, as pessoas, como tu falaste, eu estou de férias, né? Então esse é o problema que eu te falei, educacional. Nós temos um problema educacional, porque se as pessoas tivessem educação, saberiam o que teriam que fazer, né? E o contágio seria menor, porque educação está ligada à parte de higiene também, lavagem de Claro. mãos, né? Então isso é muito importante. O que acontece com o frio agora, Zé? As pessoas lavam menos as mãos, porque às vezes não tem água quente, lavar a mão na água gelada não é tão prazeroso. Então, por isso que esse é um fator que interfere também bastante. Então, tomam menos banho. Então, a higiene no inverno acaba diminuindo essa frequência de lavagem de mão, do banho, né? O uso de máscara continua sendo indicado, né? Ela é orientada, ela deve ser seguida como mecanismo de proteção, né? Não da pessoa, um pouco da pessoa, mas mais em relação à transmissão, porque a máscara ela te impede ela te limita o acesso à via aérea, né? Que é o ponto foco da transmissão. Sim, Então, você não vai ficar enfiando o dedo no nariz, colocando a mão na boca de máscara, né? Então, ela te limita claro. nesse sentido, isso aí ajuda, né, a você controlar. A mesma coisa o óculos, né? Quem usa óculos se beneficia porque não está toda hora passando a mão no olho, né? Quem não usa Uhum. dá uma coçadinha, faz alguma coisa o tempo todo. E esse é um problema que acontece com grande frequência de contaminação. Então não adianta usar luva, porque na luva tu Claro, toca nos objetos e não muda nada. Então a luva sem dúvida. não vai ajudar. Pessoal que está chegando agora, bom dia. Professor Cruel, professor doutor Cruel, Luiz Fernando Cruel da URGS. Nosso professor, né? Excelente professor. Pô, excelente professor, foi um dos meus mentores na faculdade. Devo muito a ele, a minha formação. Bom, essa live acontece com o apoio da Banca 7, da MBF e da Ultragrave. Quando vocês virem esse voucher aí, vocês printem a tela e entrem em contato com eles. Vocês vão receber 15% de desconto, tá? Fala lá na Ultragraph com o Thiago, fala com o Germano da Banca 7, fala com o Marcos da MBF, que eles vão atender vocês. E agora não tem desculpa, porque a internet é o nosso meio de comunicação mais eficiente hoje em dia, né? Ou o único que nos restou. E isso É. deixou o mundo muito pequeno, né? Porque as pessoas que de vários lugares do mundo podem entrar em contato contigo pela internet. Enfim, pessoal, nós estamos falando com o Dr. Fabrício Fontoura. Ele é doutor e mestre em pneumologia, ele faz parte do grupo de pesquisas da Santa Casa. Fabrício, quando tu entrasse no assunto máscara, eu queria aprofundar um pouco mais aí. Uma coisa que todo mundo, uma dúvida que eu vejo, é que assim, ó, todas as pesquisas feitas até agora, elas priorizavam é, a não expiração forçada, que é a expiração durante a atividade física, né? Então a gente sabe que no início a gente estava lidando com uma virose, né? Então, mas depois a gente foi ver que isso também afetava a expiração forçada, que é a expiração durante o exercício. Qual a tua opinião em fazer atividade física com a máscara? Tem algum problema? Não tem problema? Tu aconselha, tu não aconselha? Me dá a tua opinião, Fabrício. Então, o uso de máscara ele é indicado até certo ponto. Depende do tipo de atividade que você faz, né? A gente sabe que em atividades que são com uma intensidade maior,
correr, qualquer tipo de exercício aeróbico que tu precisa muito do aumento do suporte ventilatório, ou seja, tu vai aumentar a sua ventilação. A gente tem que entender que durante a ventilação a gente solta na máscara, a gente exala muita água, muita partícula de água, muita gotícula. Sim. Então, a máscara, quando você está usando ela e começa a liberar muita gotícula, tu molha ela muito rapidamente, né? Quando você molha a máscara, tu aumenta a resistência da máscara. Fica mais difícil para inspirar e para expirar. Então, isso aí Sim. acaba limitando a capacidade de exercício do indivíduo. Não em função de muita queda de O2 ou aumento de CO2. Isso aí acontece, sim, mas ele é muito pouco, não é o suficiente para limitar a performance. É mais a sensação de esforço pela sobrecarga mesmo. Ou seja, o teu diafragma tem que fazer mais força, os músculos inspiratórios precisam fazer mais força do que o habitual. Isso aí entra como se Uhum. fosse uma sobrecarga em cima do sistema respiratório, o que acaba limitando a tua capacidade de exercício. A máscara, então, ela não é muito indicada exercícios aeróbicos, né, devido a isso. Primeiro, você vai encharcar a máscara muito rapidamente devido à geração de aerossol por gotículas. Isso aumenta a resistência Sim. da máscara. Segundo, durante o exercício você se mexe, a máscara te acompanha. Então você perde aqui, aí você vai fazer o quê para ajustar? Coloca a mão na máscara para ajustar. A mão, se estiver contaminada, a máscara está úmida, pum, deu. Tu criou ali um mecanismo de contaminação já perfeito que precisa. Então, se orienta em exercícios aeróbicos que não se utilize. Né? É até uma recomendação nova, né? No sentido prático da coisa, porque quem faz exercício com máscara sabe que é complicadíssimo. Você aumenta sua ventilação, ela se desloca, ela sai do rosto, então você vai ter que obrigatoriamente colocar a tua mão na máscara para ajustar. E aí fica complicado. Então é melhor não ter, manter o distanciamento das pessoas e fazer o seu exercício ao ar livre. Né? Essa indicação de ao ar livre ela é dada em alguns países, é liberada, em outros países não. Aqui, por enquanto, não é a principal indicação. A indicação é que se faça em casa, né? Realmente, né? Uhum. Com ventilação adequada, abrindo a janela, ou no pátio, jardim, né? Nessas situações. Ou em alguns locais mais isolados, onde não tenha muita gente, para não expor as pessoas também. Porque a gente não sabe quem realmente está contaminado e quem não está. Né? Porque 80% das pessoas que estão são assintomáticas, ou seja, não tem como saber que tem. Né? Então, é um número muito grande de pessoas possíveis contaminadores aí afora, no gasômetro, nos parques, né? com muita gente. Então, é isso que as pessoas têm que ter noção da exposição que elas estão tendo e estão causando em outras pessoas. Né? Por enquanto, eu Fabrício, acho que até sair a vacina não vai ficar esse ah, desconforto, né? tá, olha só, tu falasse em pessoas assintomáticas. Já se consegue determinar um padrão em termos assim, ó, pessoas, porque é uma doença respiratória que a gente está falando, né? Uma doença respiratória envolve a musculatura intercostal e tudo mais. Quem faz atividade física tem essa musculatura mais trabalhada, Uhum. principalmente quem faz atividade física aeróbica. Se consegue determinar um padrão, ó, quem faz atividade física é assintomático ou ainda não? Ainda não. A gente tem uma relação, sim, de gravidade da doença. Né? Os sedentários, eles desenvolvem a forma mais grave da doença do que pessoas que não são sedentárias. Então, quem faz exercício regular tem um sistema imune um pouco mais competente para lidar com a doença, né? E dessa forma não evolui para as formas mais graves. Então, Uhum. além do que, o exercício é uma bomba imunológica, né? O exercício aumenta a capacidade imune do teu corpo. Então, quem faz exercício deve continuar fazendo, tá? De preferência com orientação profissional. Hoje em dia tem a disponibilidade de fazer teleatendimento, então você pode, de forma fácil e tranquila, orientar, né, os alunos os exercícios corretos, mais adequados, porque o que está acontecendo?
com as pessoas comuns que fazem exercício em academia, elas têm hoje muito, tem Instagram, tem muitas coisas que tu pode seguir, tem orientações. A gente sabe que não é individualizado, não adianta. É bom, é legal, ok, mas É, não é para você. O exercício tem que ser é receita de individualizado. bolo. Exatamente, receita de bolo. Pode abatumar, pode dar problema. Então, se você pegar um profissional, não vai dar certo para você. Então, o ideal é que tivesse um profissional para te orientar quanto a isso. E que não pare, porque o exercício, quando você para o exercício, teu sistema imune baixa. Então, o exercício, ele é um fator muito importante, como tu falaste, assim, as pessoas que são ativas, né, fazem exercício regular, e a orientação é de 3 a 4 vezes por semana, de atividade Uhum. moderada ou alta intensidade, moderada ou alta intensidade, de 3 a 4 vezes por semana. Então, quem faz isso hoje? Muitas pessoas começaram a ficar ativa em função da quarentena, né? Por vários, seguindo pessoas no Instagram, por várias orientações, começaram a fazer exercício em casa e começaram a quebrar porque a rotina de todo mundo mudou, né? Hoje a Sim. maioria das pessoas estão trabalhando no home office, então, de certa forma, em alguns casos, você consegue melhorar um pouquinho a sua organização de tempo de gestão e consegue fazer um pouquinho mais de exercício, né? No meu caso, home office, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu estou trabalhando agora, né? Eu não tenho tempo de fazer mais nada, mas muitas pessoas voltaram para o exercício, né? Então, acho que é uma oportunidade de organizar, rever a vida em vários aspectos, porque quando começa a fazer exercício, tu sabe o benefício que ele te traz, né? E contra essa doença é um Sim. aliado muito forte, o exercício é muito forte. Por isso que veio muito à tona a fechar as academias, né? Por que fechar as academias? Elas servem como um local que pode potencializar na luta contra a doença. Por que não? Por causa disso, a gente não tem uma testagem segura, a gente não tem um povo que tem uma educação de higiene, então certamente não daria muito certo nesse sentido, né? Pelo menos até tu ter um controle um pouquinho melhor, eu acho que tem que organizar isto, né, de certa forma, para poder oferecer um pouco mais de segurança, né? Porque a gente sabe que quem é dono de academia está sofrendo absurdo, porque, Não, é né, impressionante, é é impressionante. horrível, é E horrível. aí tu mexe numa cadeia de empregos, né? Tem vários Exatamente. profissionais de educação física também que são afetados. Mas eu vejo assim, ó, eu como professor de academia, evidente que eu não estou gostando dessa situação, né? Mas eu entendo o porquê. Porque não basta eu pedir para o prefeito, isso é uma opinião minha agora, Uhum. não basta eu pedir para o prefeito ou para o governador para permitir as academias de abrir. Porque o problema todo é a circulação das pessoas na rua. Porque as academias elas têm um protocolo de higienização. Eu tenho Isso. acompanhado várias academias, todas elas estão dentro do protocolo excelente, com tapete higienizador na entrada, com álcool gel. A academia que eu dou aula, então, ela tem mais de 50 kits espalhados de álcool gel pela academia e de álcool normal para as pessoas higienizar os aparelhos antes e depois. Então, assim, ó, até a gente comenta, nunca foi tão higienizada a academia como está sendo agora. Porque sempre se lutava para o aluno usar a toalha, por uma questão de higiene. Agora Sim. o aluno ele está passando álcool antes e depois. O problema não é lá dentro, o problema é o Exato. perigo que ele sofre até chegar à academia. Exato. Então Exato. é transporte público cheio, é pessoal caminhando na calçada. Então é isso que tem que ser evitado e não o problema da academia. Porque as academias elas estão muito bem. Eu até achei, me surpreendi positivamente. Elas estão todas muito bem focadas nessa história. Isso aí veio para Mas, ficar, né? Isso aí não vai mudar pô, por então, pois enquanto. é, esse aí faz parte do novo normal? Faz parte do normal até uh, a gente ser vacinado, né? E poder realmente ter um pouquinho mais de segurança, porque por enquanto nem quem já sofreu com Covid, né? Quem já positivou para Covid, ok, depois negativou e pegou novamente a doença, né? Então a gente sabe que não existe essa imunização totalmente segura,
contra o Covid, né? Ela sim. dura em torno de 3 a 4 meses, para algumas pessoas, para outras mais, mas, ou seja, tu não fica imune. E a ideia que tinha é que não, lá depois que você pegou, você tem anticorpos e deu. E não, não acontece dessa forma. Ela é um pouco diferente, ou seja, o que nos assusta bastante pela doença poder ficar É, circulando mais tempo do que a gente esperava. se tinha essa ideia, não, eu pego, não pego mais, já tô. Exato, Seria a imunológico natural, no caso. exatamente. Eu Isso. crio anticorpos, mas não é bem assim, né? Já Não, tem não é. casos de Não, reincidência. tem, e é comum e é uma coisa que nos assusta, então a nossa esperança ainda está na vacina, né? Na vacina e Tá. Agora nas vou técnicas de especular. higiene. Uhum, Vou especular contigo. Quando a pessoa adquire o Covid e há uma reincidência na contaminação, essa reincidência ela tem a mesma potência, ela vem um pouco menos? Porque se ele for gradualmente sendo contaminado aos poucos, digamos assim, ele vai criando anticorpos e vai diminuindo, se a reincidência for menor. Já tem algum estudo nesse sentido? tem, mas não, ela não funciona tão bem assim, né? A gente sabe que a segunda infecção depende muito da condição com que tu pega, né? Então, existe os grupos de risco. No grupo de risco, ele pode pegar e pode não acontecer nada. Só que pode pegar e pode matar a pessoa. Então, a primeira vez que ele pegou, não teve muita coisa, ok. A segunda vez pode ser mais grave, leva a uma internação e aí as consequências podem ser bem mais sérias, né? Entendi. E o que está acontecendo é que esse grupo de risco está ficando cada vez mais em risco, né? Porque eles estão menos expostos a serviços de atividade física, serviços de acompanhamento médico. Então, a população que é grupo de risco está cada vez se tornando mais risco, né? Está aumentando mais o risco devido a esse desacompanhamento que está acontecendo. Tá, te fazer uma outra pergunta então. É, no início do Covid-19, os idosos foram taxados como grupo de risco, Uhum. tá? A pergunta que eu te faço é o seguinte: se eu tenho um grupo de idoso que faz atividade física frequentemente, que está dentro da realidade e que ele não começou ontem, ele já traz um histórico de anos de atividade física, ele continua sendo parte do grupo de risco? Ou por ele mudar esse comportamento dele, né? Ele não é pelo fato dele ser idoso que ele faz parte do grupo? Não, ele é considerado pelo grupo de risco pela idade, né? Ele Mesmo que ele diminui, já tenha feito. sim, ele diminui a chance de complicar a doença, não de pegar, tá? De complicar a doença porque ele é uma pessoa ativa, com certeza. Ela pode ser aquela pessoa que vai pegar e vai desenvolver de forma assintomática. Não vai ter Uhum. problema nenhum, Ah, certo. entendeu? Mas ela vai ter o risco é igual, a idade, o envelhecimento do sistema, ele é um pouco semelhante. É claro que o exercício ele mantém a parte circulatória, a parte pulmonar muito mais eficiente desse ponto de vista, o próprio sistema imune, né, para combater isso. Mas ainda é um grupo de risco, só que dentro do grupo de risco ele oferece menos risco que outra pessoa da mesma idade que não faz exercício, né? Então aquilo que a gente conversou antes pode acontecer. Então, inclusive um tema de pesquisa, que o assintomático, ele, por ter uma atividade física regular, os casos assintomáticos são mais frequentes. Sim, Então, eu posso ter uma população de academia, por exemplo, que ela seja potencialmente assintomática. Não vai sim, sentir é um vetor de contaminação, mas não vai sentir o efeito da doença. isso, isso aí, isso aí, né? Mas Entendi. elas podem É isso transmitir aí. para outras pessoas, né? Que são do mesmo convívio que elas, porque os idosos têm um convívio em grupos de idosos. E nem todos os idosos são ativos Sim, desse grupo, alguns são, né? claro, Então ele pode claro, expor claro. o outro. Então Sim, esse é o maior problema, né? entendi. Geralmente o grupo social nem sempre acompanha as mesmas atividades, né? Exato. Então aí que Infelizmente, acontece a disseminação. Aí que né? acontece a disseminação da doença, claro. Bom, esse é o novo normal, né, Fabrício? Esse é o novo Infelizmente, normal. Eu acho infelizmente. que uma notícia nova, pelo menos para mim, desde a última vez que a gente conversou,
que é o uso da máscara para atividade aeróbica, né? Eu luto jiu-jitsu, fiz um treino de jiu-jitsu não mantendo aquela os 14 metros quadrados, né? 16 Uhum. metros quadrados, né? 16 metros quadrados e sem contato com colegas. Foi como se fosse uma atividade funcional aplicada para jiu-jitsu. E realmente é desconfortável treinar com a máscara. Mas eu te pergunto o seguinte, não seria melhor durante a execução ir trocando de máscara do que treinar sem? Sim, sim. Daí envolve outro valor que é o custo. Né? É o custo e o próprio descarte da máscara, a interrupção do treino, porque tu vai ter que parar, tirar, pegar, colocar outra, e tem um custo nisso. Mas com certeza seria o mais indicado, seria isso, para tua proteção e proteção de outras pessoas, com certeza, sem dúvida. Só que a gente não comenta muito porque é um custo muito elevado e, tipo assim, pensando no uso normal, as pessoas não fariam. A gente sabe que tem Sim. indicações que são a melhor, mas existe a indicação real, que é o que as pessoas vão fazer. Então, existe a expectativa e a realidade, né? Então, a gente tem que Uhum. partir, né, para orientações dentro da realidade das pessoas, que é mais usual. E se a máscara, porque hoje em dia a gente, bom, o Covid abriu, fechou vários empregos, mas abriu muitos outros, né? Sim, Foi uma mudança de comportamento muito violenta na sociedade. E um mercado que continua em ascensão é a fabricação de máscara, sim, né? A gente começou com máscara cirúrgica, hoje em dia a gente tem máscara de neoprene, até esse ponto que chegou. E eu vi que a máscara de neoprene, ela tem uma armação, assim, ó, porque o próprio tecido, né, não sei se dá para chamar de tecido, sim, mas enfim, ele tem uma estrutura melhor do que um algodão, por exemplo, sim. né? Então, assim, ó, e fora isso, existem máscaras também que simulam treinamento em altitude, Uhum. com regulador de ar e tudo mais. Essas máscaras não seriam hoje em dia, então, mais indicadas para atividade aeróbica? Porque a impressão que passa é que ela não fica molhada. Claro que Sim, ela fica molhada porque tu está expirando o ar e sai água junto, então sim, vai molhar igual, né? Mas ela sim. dá uma sensação de que não. Sabe por quê? Porque eu vejo a máscara encharcada, né? E as pessoas precisam tirar a máscara e ir trocando. Mas uma máscara com uma armação, de repente, eu acho que seria mais indicado para manter afastado do rosto, alguma coisa assim, Sim, né? seria, só que acontece uma coisa durante o exercício, a gente aumenta a liberação de CO2, né, que é o substrato que a gente tem lá do ciclo de Krebs. Então sai essa quantidade de Sim, CO2 e o CO2 ele deixa nosso corpo mais ácido, né, o que uhum, aumenta, por exemplo, a falência muscular. Né? Então, se tu deixar um espaço muito grande aqui, esse CO2 não vai sair. Quando você soltar, ele vai sair, mas vai ficar muita quantidade de CO2, que vai ser reinalado novamente, né? Ah, entendi. Entendeu? Porque não dá Entendi. tempo de sair. Então, se a gente pensar que a Entendi. nossa respiração, se você faz uma respiração muito forçada, principalmente durante a expiração, na parte final está saindo praticamente só CO2. Então, o que você Sim. vai inalar inicialmente é só CO2. Então, nesse Entendeu? caso, sim, pode acontecer uma contaminação de CO2. Pode aumentar o CO2, o que vai diminuir a capacidade de exercício, não vai fazer mal para ele. Né? O que vai fazer Sim, vai limitar o exercício. Né? Pode gerar um cansaço precoce do paciente, da pessoa, ele vai limitar o exercício, vai cansar, vai fadigar mais rápido, pode gerar tontura também, né, durante o exercício. E essa máscara que simula a altitude, eu não sei se ela tem filtro. Eu acho que ela tem só tem. resistor. Ela tem? Se estiver, ok, Ah, porque às vezes ela tinha só ó, resistor. eu sei de. Né? Eu conheço umas que tem com carvão ativado, né? Um filtro Sim, de carvão. perfeito. Essa aí sim que seria top de linha, que Seria seria a ideal. melhor. Isso aí.
seria a melhor. Ah, Né? só Então, com regulador de saída de ar não adianta. A não, gente porque cai no daí é mesmo só uma erro. válvula de resistência, né? Só para Ah, aumentar entendi. a dificuldade ou diminuir. Seria como uma sobrecarga, né? Tu Sim. aumenta a carga ou É. diminui. Porque assim, ó, existe no mercado hoje eles chamam de grade, né? É uma tela que tu Uhum, molda com água morna, né? Ela vem flat, assim, ela vem retinha, e aí tu molda com água quente o formato da tua boca e tu coloca por dentro da máscara, uhum, para afastar a máscara do rosto. Essa é a sim. finalidade. Inclusive, tem um vídeo onde tem uma moça fazendo uma atividade física e tá suado em volta e na frente não tá, porque ela mantém a máscara afastada, né? Uhum, Nesse caso, tu mantendo a máscara afastada, tu também aumenta a região do CO2 circulante na próxima exatamente. inspiração. Isso aí. Você aumenta a região que a gente chama de espaço morto. Né? O espaço morto na fisiologia, a gente considera todo aquele espaço onde o ar é conduzido até os alvéolos, porém não faz troca. Né? Então, se você tem Sim, uma área muito grande aqui, isso aí vai aumentar a concentração de CO2 aqui, nessa área, né, que não tinha antes. Então, na próxima inspiração, tu vai inspirar com uma quantidade maior de CO2 que tinha anteriormente. E isso, ao longo do exercício, faz diferença. Porque o que acontece? Como a gente aumenta a frequência respiratória, né? E a profundidade dela, esse volume de CO2 começa a ficar cada vez maior e vai limitar o exercício, sim, até em grau de intensidade maior. Intensidade baixa, não vai ter problema. Mas intensidade alta, como é um treinamento, sim. E isso é um problema hoje para os atletas, né? Porque a gente vê hoje os atletas, pensem, atletas de elite, performance, eles não estão conseguindo fazer o treinamento habitual que eles precisam fazer, com claro. volume, intensidade, equipamento, como tu falaste, tu treinou sem treinar com outro colega, jiu-jitsu. Pô, é um treino, não é um treino de jiu-jitsu, né? Começa que não é uma Exatamente, funcional. É uma exatamente, ginástica funcional aplicada a exatamente, movimentos de jiu-jitsu, né? Mas exatamente não isso é o aí, esporte. exatamente, é totalmente É, diferente do corpo a eu corpo. senti assim, ó, uma intensidade de aumento, o aumento da intensidade em 50 a 60%. Foi a sensação que eu tive, né? Me aumentou a intensidade em 50%. Uhum. Eu fazia muito mais força para respirar do que, claro que com o passar do tempo não vai oxigenando a musculatura, o corpo todo entra em acidose, né? Mas eu senti essa sensação de aumentou 50% a intensidade. E essa Eu queria ver. acidose se dá muito, não é nem pela maior queda do oxigênio, é pela fadiga dos músculos respiratórios. Os músculos começam a fadigar e eles começam a aumentar o consumo de oxigênio. E o que acontece? Eles começam a roubar o fluxo de oxigênio que iria para o teu músculo em exercício para eles. Porque a gente dá prioridade para salvar os músculos respiratórios que nos mantêm vivo do que aquele músculo que está nos cansando. Então, o que acontece, isso a gente chama de metaborreflexo. Né? A musculatura inspiratória fica fadigada, ela rouba o fluxo sanguíneo que iria para os músculos que estão em atividade e faz uma vasoconstrição nesses músculos, o que dá aquele Uhum. cansaço, aquela fadiga, para você parar o exercício e o músculo continuar respirando com uma sobrecarga menor. Então, é um reflexo de proteção. Isso aí a gente treina bastante com atletas de elite. Então, como tu falaste, o treinamento respiratório é muito importante para melhorar a performance, né? Melhora a capacidade de exercício e a dar um ótimo, um ótimo upgrade, principalmente naqueles pacientes que não têm essa musculatura mais forte. Nesses atletas pode gerar uma performance muito superior. Nos atletas que já têm, não tanto, né? Mas a gente testou atletas de judô profissionais e tinha uma diferença muito grande. Atletas de nível seleção brasileira, né? E tinha muita diferença entre eles. E eu achava que não teria, eu É, achava que teria todos bons. Né? eu tô curioso para assistir as Olimpíadas do ano que vem. Eu Eu acho que em também. termos de, Eu acho que vai ter eu acho que muita em termos lesão, de meu amigo. performance, vai Performance, ser muito lesão, complicado. né? Ou, Vai ser a Olimpíada dos fisioterapeutas.
Vai ser. Eu acho que também uma coisa está acontecendo, é um amadurecimento multiprofissional. O que a vida toda demorou para as pessoas entenderem que um atleta de elite não é um atleta de elite somente, ele tem um suporte todo por trás, muitas pessoas envolvidas para que ele chegue naquele momento, né? Uhum. Treinadores, equipe técnica, nutricionista, fisioterapeuta, né? Lá o manager que conseguiu fazer com que ele chegasse, o patrocinador, é muita gente envolvida. Então agora eu estou percebendo que tem várias lives de várias confederações fazendo um trabalho multidisciplinar em reunião e os treinadores estão conseguindo entender a real diferença. Então pode ser que nessa Olimpíada nós nos surpreendemos com um resultado fascinante no sentido de motivação nos atletas, porque você repreendeu muito tempo isso, então, né? Agora, Uhum. quem é preparador físico sabe que a gente faz a preparação física para o cara chegar naquele momento no topo. Agora mudou. Então, todo o planejamento foi para o saco, isso aí é muito difícil de contornar, né? Pode ser que na próxima Olimpíada ele não esteja bem, ele estaria bem nessa agora, porque a preparação, a periodização dele era para essa Olimpíada, né? Mas o que eu percebo é isso, a importância dos treinadores entenderem que existe uma equipe multi, existe nutri, existe o físio, e a fisioterapia não é pós-lesão, ela é preventiva para não ter a lesão. Então, eu acredito que nesse sentido vai melhorar muito. O que eu acho que está ruim agora muito é a motivação dos atletas, né? A gente percebe que o cara tem que treinar em casa, né? Já muda Uma, tudo. uma, uma dúvida só, Fabrício. Tu acha que o ciclo olímpico esse ano vai ser de 3 anos ou a gente, em vez de fazer no próximo ano, aliás, a Olimpíada vai ser ano que vem. Sim, O ciclo olímpico ele dura 4 anos, que é o espaço entre uma Olimpíada e outra. Tu acha que a partir do ano que vem sempre vai se retardar um ano ou se vai ter uma Olimpíada em 3 anos para voltar a ter depois de 4 em 4? Isso é só uma curiosidade. sim. A minha opinião, eu acho que vai ficar de 4 em 4 porque existem muitos eventos prévios, Ah, Mundial, sim, Copa do claro. Mundo, classificatória, que são um ano par e ano ímpar. Então, para não mudar toda uma estrutura, pode ser que continue, né? Ou pode ser que se faça pelo menos mais uma mais próxima para continuar no ano correto e aí se Pois siga. é. Eu não sei o que vai ser, né? Porque uma Olimpíada é uma Olimpíada. É uma Olimpíada, né? Não é um campeonato que se faça Não, da noite para o e dia, por né? incrível que pareça, a Olimpíada ela serve de laboratório para a gente aplicar, inclusive, no nosso atleta de academia, no nosso Exato, aluno. É exato. lá que a gente busca conhecimento para aplicar no aluno propriamente dito. Fabrício, agora eu quero uma consulta do fisioterapeuta, né? Eu não quero falar com o doutor Fabrício, pesquisador da Santa Casa, que sabe tudo de Covid-19. Eu quero saber agora, com o fisioterapeuta Fabrício Fontoura, o que os nossos amigos que estão nos assistindo podem fazer de exercício respiratório? Porque agora a somatização está incrível, né? Ah, eu acho que eu peguei Covid. Não, acho que eu não peguei Covid. Vai, será que eu peguei? Ah, eu não estou me sentindo bem, acho que eu peguei Covid. Tá todo mundo assim, a neurose está incrível. Qual é a dica que tu tem para nos passar de exercício respiratório? Bem, os exercícios respiratórios, eles nos auxiliam principalmente nas pessoas que apresentam hipoventilação. Devido à baixa atividade física que está se tendo agora, a tendência das pessoas vai ficar mais tempo assistindo televisão, deitado, então isso diminui a ventilação do pulmão, né? Uhum, Então áreas do pulmão que antes eram ventiladas agora não estão sendo. Então é importante ao longo do dia que você faça inspirações profundas, né? Inspirações profundas, com pausa de 1 a 2, 3 segundos, e solte, não precisa soltar tudo, solta até ficar confortável, a gente chama TSRF. Né? Então você faça alguns ciclos de exercício de respirações profundas e sustentadas. Isso ajuda. Isso aí não previne Covid, não previne nada, não. Isso aí faz o quê? Faz uma nova aeração no pulmão, recruta algumas uhum. áreas, né? Então tem vários tipos de exercício. A gente tem o freno labial,
que durante o exercício intenso a gente acaba fazendo, que é o biquinho, de soprar, né? Que aumenta a resistência do ar e faça com que o ar saia mais lento. Você cria uma pressão positiva expiratória. Isso aí acaba recrutando mais áreas do pulmão, mais alvéolos e aumenta a estabilidade da via aérea também. São 2 exercícios simples de fazer, né, e ajudam a parte da ventilação, né. O ideal é que as pessoas procurem, né, um fisioterapeuta, porque a gente pode fazer uma avaliação da capacidade, mesmo por teleatendimento. A gente tem uma boa ideia, a gente não pode quantificar, obviamente, porque não tem equipamento para isso, mas a gente pode Sim. ter uma boa ideia e prescrever exercícios individuais para a capacidade funcional de cada paciente, né? O que é importante se manter ativo, né? Então, a parte ventilatória é muito disso. Tosse, ela tem que ser tossível, não tem que ficar tossindo o tempo todo, obviamente, né? E quando tossir, utilizar a etiqueta da tosse, que é tossir ou Uhum. espirrar, usar o movimento do braço para poder não espalhar essas partículas, porque a gente não sabe quem está contaminado, né? Pode estar assintomático. Fabrício, a gente está terminando a nossa live, né? Como sempre, o tempo voa quando a gente está conversando, é impressionante, mas enfim. Eu queria, assim, ó, em breve, uma breve explanação tua, como é que está sendo a tua experiência na manipulação do vírus lá no grupo de pesquisa da Santa Casa? Porque a última vez que a gente conversou, tu me mandou Sim, uma foto, ó, tô com um bichinho aqui, vou mexer no bichinho. isso aí. Como é que está Não, a sendo isso aí? gente agora teve um aumento exponencial no número de casos, né? Inclusive entre os profissionais também tem aumentado, né, de contaminação. Ainda bem que não da forma grave, né? Mas tem aumentado bastante. Tá bem preocupante, né? Mas os desfechos estão muito mais favoráveis do que desfavoráveis. Então, as pessoas estão saindo bem, né, de certa forma. Acho que as sequelas que vêm do Covid para todo mundo, para as pessoas que têm sintomas e não internam, para as pessoas que têm sintoma e internam, se são atletas e são praticantes de exercício físico, é muito importante, quando voltar, passar por uma avaliação médica, tá? Porque Uhum. várias pessoas têm doenças cardíacas e não sabem. E o vírus, ele afeta de uma forma significativa o coração. Então, a chance de ter morte súbita depois é aumentado. Então, é importante fazer uma avaliação cardiológica, né? Porque tu vai submeter, tu teve o vírus, teve sintomas, ficou em casa, não precisou internar. É importante fazer uma avaliação. Se você internou, é fundamental você fazer, né? Porque você pode ter várias alterações cardíacas e acabar tendo uma morte súbita durante o exercício em função do Covid. E não tem mais Covid. Isso aí é a longo prazo. Tá sendo acompanhado, inclusive, a orientação da Sociedade Europeia de Cardiologia para atletas até de performance. Então é feito eletrocardiograma, é feito ecocardio e é feito o teste de exercício cardiopulmonar para verificar as limitações, né? Então a volta do exercício pós-Covid tem que ser feito com segurança, principalmente nos pacientes que internam, né? Porque a chance de problema cardíaco é bem grande, e a síndrome de Brugada, que é a morte súbita, ela está presente em alguns casos, né? As próprias arritmias. Tem toda a parte do tratamento também, que a gente está discutindo bastante hoje, da parte mais agressiva, de prevenir, né? Mas o trabalho em Santa Casa é desafiador, Zé Capós. Nossa, tem os colegas que estão lá trabalhando agora, eu me afastei um pouco, né? Estou dando uma assessoria para o pessoal, mas quando eu estive lá, é tenso, o trabalho é intenso, é Acredito. desgastante demais. Pô, aquela roupa é de plástico, tu Não, passa e um tem toda forno lá dentro, a, cara. a necessidade de abreviar etapas para ter o resultado mais rápido, porque está literalmente todo mundo dependendo desse resultado. Né? Exatamente, exatamente. Fabrício, em um minuto, eu quero que tu dê as tuas considerações finais. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Acho que cabe a gente, como profissional, como ser humano, né, orientar as pessoas da forma correta.
né? Independente da visão política, qualquer coisa, eu acho que a gente está passando por um momento que todo mundo está passando junto. Eu acho que a gente tem que ser solidário às pessoas que precisam também, tem que olhar para o lado, olhar para o próximo, né? E vamos fazer cada um a sua parte, olhando para os outros também para nos ajudar, porque vai passar. A gente vai passar por isso, vai vir a vacina, mas vão vir outras situações no futuro. Então, acho que a humanidade aprende muito com isso. Eu acho que cresceu um espírito de ser solidário no ser humano. Eu acho que continuem implantando isso. Não param de fazer atividade física, por favor, que isso é o que garante muito boa saúde de vocês. A minha dica é essa: continue ativo, continua, e não divulga fake news. Por favor, não divulga coisa que você pega e leu, se espanta e passa. Verifica a fonte, dá uma verificada, né? Tem site para isso. Então, para não distribuir pânico, porque não ajuda. A gente já viu que não ajuda e as pessoas estão banalizando. Então, não banalizem, respeitem, principalmente os profissionais de saúde que estão dando a vida deles lá na linha de frente, e é bem sofrido. Então, respeite e ajude o trabalho de todo mundo. Acho que é isso aí, Zeca. Fabrício, obrigado por tu nos dar mais uma hora do teu tempo. Eu sei que com essa história de pesquisa, tu tá abrindo mão de ficar com a tua família e no fim de semana que tu tem para ficar com a tua família, tu tá aqui conosco. Muito obrigado. Eu tenho só uma frase para deixar para todo mundo aqui, que é a seguinte: a paixão pela vida começa com a sua. Cuide-se. E eu queria Verdade. apresentar para vocês, às vezes tremia o meu telefone, porque essa figura aqui, ó, estava mexendo no tripé. Essa figura aqui faz parte da família agora, tem 41 dias, da raça Rottweiler. Olha ali. Tá? O que bagunçou hoje aqui, hein? Mordeu meu pé durante a live, ela fez de tudo. Tive que tirar a meia, olha, é impressionante. Essa aqui é a Maia, né, Maia? Fabrício, obrigado. Beleza. Um bom dia para vocês. Valeu, Nos pessoal. falamos. Boa sorte. Pessoal, muito obrigado. Um bom fim de semana para todo mundo. Até mais. Até. Tchau, tchau.